Bom, queria falar um pouco sobre a ideia da luta pela República Digital e pelo, digamos assim, capitalismo digital, ou o nome que vá aparecer, participacionismo, alguma coisa desse tipo. O que acontece? As pessoas tendem a achar, na minha maneira de ver, equivocadamente, quer dizer, uma parte das pessoas, né, que o grande inimigo, né, que o grande responsável pelas crises atuais é o capitalismo, né? O capitalismo, ele nos levou a essa atual crise. Eu vou dizer para vocês que não concordo. Por quê? Porque se a gente for olhar na história, e a gente tem que entender e analisar a história com calma, ver o seguinte: o capitalismo, ele tem 200 anos. No mundo que a gente tem milhares de anos que a gente está aqui, o capitalismo tem só 200 anos. As bases que deram origem ao capitalismo, o capitalismo não foi, do ponto de vista econômico, uma proposta fechada, ela foi um conjunto de ideias que foram sendo desenvolvidas, né? A ideia da República, né, do voto, sim, foi uma ideia fechada. A Revolução Francesa, ela vai estabelecer isso, mas ela vai estabelecer também a ideia da propriedade privada, da descentralização da propriedade, né? Então a gente tem que entender o que estava acontecendo naquela época e qual foi o avanço que nós tivemos. E foi um avanço grande com a chegada da República e do capitalismo, né? A gente estava com um poder muito centralizado, absoluto, do rei e da igreja, interpretando todas as escrituras e definindo mais ou menos o que ela queria na sociedade. E aí nós tivemos a prensa que descentralizou as ideias. A partir dali, começa um movimento iluminista para pensar um novo modelo de governança. Esse novo modelo de governança, qual era a ideia? Descentralização, né? Descentralização de poder. Então, se a gente comparar o mundo, né, de hoje com o mundo da Idade Média, que é mais ou menos o que a gente vai poder comparar, a gente vai dizer o seguinte: opa, está melhor, né? Está melhor. Só que, o que acontece? Ao longo desses 200 anos, nos últimos 200 anos, da Revolução Francesa para cá, porque aconteceram 3 fenômenos que eu acho que são fundamentais para entender a atual crise. O primeiro fenômeno, que é um multicausal, é o aumento da dinâmica da sociedade, da gente poder, bem ou mal, em vários países, escolher os seus representantes e tal, né? Criar um sistema mais meritocrático na sociedade, né? Possibilidade das pessoas criarem suas empresas e com toda a dificuldade que isso significa, né? Isso tudo foi dando o quê? Foi dando um processo de inovação, de desenvolvimento da ciência, etc. tal, que nos permitiu saltar de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então isso é um fato. De 1 para 7, deu um salto, aumentou. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a questão do tempo de uso. Se você tem uma estrutura de poder que vai aprendendo aos poucos a controlar as ideias, né? Ela vai controlando as ideias e ela vai aos poucos aprendendo a lidar com isso, aprendendo a transformar as ideias que eram ideias, digamos assim, mais abertas, naquilo que interessa a elas. Elas vai pensando naquilo o que interessa para ela e vai abrindo mão daquilo que foram as ideias originais dos iluministas, que é mais ou menos o que fez a igreja na Idade Média, na filosofia cristã, né? Ela foi pensando aquilo que interessava para ela, para poder criar lá as indulgências, para poder criar as relíquias, né? Para dizer que Deus era um Deus vingativo, para criar o confessionário, né? Para poder fazer uma espécie de monopólio do pecado. Então tudo isso foi o quê? Foi o tempo de uso. Então, você tem que entender que quando a gente estabelece um ambiente, né, cognitivo, ele tem um primeiro momento que é reformulação da governança e depois consolidação dessa governança. E o problema que a gente teve nesses anos foi que essa consolidação nos levou à concentração. E toda a concentração de poder leva a baixa diversidade e isso nos leva a crises, né? Então a crise que a gente está vivendo é uma crise de concentração, né? Mas a gente não pode agora querer
analisar essa crise por causa do ambiente, do sistema que foi criado em si, porque a ideia inicial era uma ideia de descentralização. Vamos pegar lá os ideais da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. Quem que é contra isso? Mete mais sustentabilidade nisso aí, né? Para se atualizar isso em relação à natureza, incluindo todos os seres vivos, pronto. A gente tem a base do que a gente pode falar do neo-iluminismo que está aí começando, né? Então esse neo-iluminismo, o que ele vai tentar? Ele vai tentar, como foi naquela época, a descentralização de poder, né? O objetivo é descentralizar o poder. Continua a mesma ideia: vamos descentralizar. Vamos descentralizar o capital e vamos descentralizar a tomada de decisões. Se você for analisar todos os projetos dessa garotada na área digital, esses que estão mais em evidência, que recebem maior adesão, que geram mais valor, todos são a base desses projetos, são projetos de descentralização do capital, do poder e da fama, né? Pessoas que passam a ser conhecidas, que não podiam ser conhecidas pelos meios tradicionais, pessoas que montam seus negócios que também não podiam montar seus negócios pelos meios tradicionais, pessoas que começam a se sustentar a partir desses projetos, né? Então, é o início do processo. Então, quando a gente vai começar a falar em República Digital, na verdade a gente não vai questionar, né, os últimos 200 anos, porque a gente tem aí avanços gigantescos. Não tem como negar os avanços gigantescos que a República e o capitalismo trouxeram para a sociedade, né? Desde lá o fim da escravidão, os direitos humanos, né? As melhorias todas que a gente teve na área de saúde, etc. O que a gente tem que questionar, e que eu acho que a gente realmente está em crise, é a concentração. Eu acho que é mais ou menos a linha que os americanos colocaram, me parece a linha mais adequada, quando eles dizem que tem 1% a despeito dos 99%. Aquilo ali, sim, é um questionamento muito forte do que está acontecendo. Eles não estão questionando o modelo, estão questionando como o modelo se concentrou, né? O cara hoje quer montar um negócio dele, ele não consegue, porque, ele tem que concorrer com um negócio que não permite. Então essas plataformas digitais colaborativas, elas vêm para poder fazer isso. Não essa primeira fase que está aí, mas a gente tem já a ideia de um segundo momento surgirem as primeiras plataformas que vão descentralizar mais ainda o processo, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Tomar muito cuidado, porque a gente tem agora um novo ciclo que está se abrindo. A gente tem hoje uma missão que é criar uma república digital e descentralização de poder, e a gente colocar as coisas dos últimos 200 anos no seu devido lugar. Não vamos jogar pedra no que não deve ser jogado pedra, e vamos começar a botar tijolo naquilo que a gente pode botar tijolo. Senão a gente vai começar a se perder, e a gente tem uma oportunidade de ouro, né, de avançar na república digital, e a gente vai ficar perdendo tempo jogando pedra naquilo que não vai mudar e não vai mexer, e se mexer, vai, em vez de descentralizar, vai concentrar mais ainda o poder. É isso.